Eu sou o Lucas. E você está assistindo O Efeito Casal. Pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível parte 3. São coisas Inusitades. de qual canal? O canal Fala Sério. Ah, tá ligado, né? Bom, a gente vai ver essas paradas aí, mas antes da gente ir, por favor, deixa o like, se inscreva no canal. E por favor, deixa o like, se inscreva no canal. E deixa o like, se inscreva no canal. Bora! A sorte não é algo com que você pode contar, mas às vezes acontece quando você mais precisa. Não estou falando apenas de encontrar dinheiro no chão ou desviar do tráfego, mas eventos 1 em 1 milhão que farão você dizer quais são as chances. Fique ligado para mais algumas pessoas seriamente sortudas que sobreviveram ao impossível. Vesna Vulovic. Na noite de 26 de janeiro de 1972, um homem chamado Bruno Honke descobriu os destroços de um avião em uma colina nos arredores de sua vila, na Tchecoslováquia. Parecia impossível que alguém pudesse ter sobrevivido a tamanha destruição, até que ele notou uma mulher descalça, em um uniforme turquesa de comissária de bordo, escondida entre os destroços. Vesna Vulovic. Mal sabia ela, mas acabara de estabelecer um novo recorde mundial: sobreviver à maior queda sem paraquedas. Na verdade, ela então, com 22 anos, caiu cerca de 10.150 metros do céu, resultando em 2 pernas quebradas, 3 vértebras quebradas, uma pelvis fraturada, costelas quebradas e um crânio fraturado. Ela tinha sido comissária de bordo por apenas 8 meses antes do acidente fatídico, e ela só estava no voo 367 da JET de Estocolmo para Belgrado porque foi confundida com outra comissária chamada Vesna. Com apenas 46 minutos de voo, houve uma explosão no compartimento de bagagem que fez o avião entrar em uma queda livre fatal. Quando a fuselagem se partiu, ela foi imobilizada por um carrinho de comida que a impediu de ser sugada para fora do avião. Os médicos aconselharam ela a não seguir carreira como comissária de bordo, devido à sua pressão arterial baixa, mas foi exatamente isso que impediu seu coração de explodir com um impacto na encosta da montanha. Amnésia severa significa que ela nunca se lembrou de nada do acidente, e ela continuou a voar até sua morte, em 2016. Elwa Wisniewska. Voo livre não é para todo mundo, e não deve estar no topo de sua lista de desejos depois de ouvir essa história assustadora. Em fevereiro de 2007, Elwa Wisniewska, então com 35 anos, estava treinando para o próximo campeonato mundial de parapente na Austrália, quando o impensável aconteceu. Ao passar por baixo de uma nuvem de tempestade, ela foi repentinamente sugada pela violenta tempestade acima. À mercê da própria mãe natureza, ela foi levada cada vez mais alto no ar, a velocidades máximas de 20 metros por segundo, enquanto um relâmpago a atingia, e ela era atingida por pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis. De repente, tudo ficou escuro quando ela perdeu a consciência e se rendeu à tempestade. Em temperaturas de 40 graus negativos, o vórtice furioso, com velocidades de 80 km por hora, levou a mulher indefesa a alturas vertiginosas de 10.251 metros. Para você ter uma ideia, é uma altitude mais alta do que o pico do Monte Everest, e perto da altura de tráfego de um jato jumbo. Depois de cerca de meia hora, ela acordou e conseguiu sair da tempestade que passava por uma fazenda próxima, sofrendo apenas queimaduras de frio nas extremidades. Caso você esteja se perguntando quão sortuda ela é, o parapente mais experiente da Austrália, Godfrey Wennis, disse que ela ter sobrevivido foi como ganhar na loteria 10 vezes consecutivas. Caleb Whitby. Os eventos que fizeram com que Caleb Whitby, de 27 anos, acabasse nessa situação desafiadora da morte, parece algo saído do filme Premonição. Ele estava subindo uma ladeira em uma rodovia gelada em Oregon em janeiro de 2015, quando a colisão adiante deu início a um engavetamento devastador de 50 carros. Ele inicialmente manobrou para desviar de um caminhão acidentado, mas quando a espessa neblina se dissipou, ele percebeu que o grande caminhão que evitava estava agora bloqueando a rodovia. Apesar de suas melhores tentativas de desviar, ele bateu na parte de trás do caminhão, o que o deixou impossibilitado de sair e ficou à mercê do tráfego que se aproximava. Ele só podia se preparar e assistir impotente enquanto um segundo caminhão girava fora de controle e começava a ir em sua direção. Antes que ele percebesse, a provação acabou, e ele foi cercado por vidro quebrado e metal destroçado. Apertado entre os 2 caminhões em sua Chevrolet Silverado, ele percebeu que não conseguia se mover, mas estava grato por ainda estar vivo. Ele gritou por socorro e foi resgatado por Sergei Karpliuk, que dirigia o segundo caminhão no acidente. Milagrosamente, tudo que ele tinha para mostrar para o seu encontro com a morte eram alguns hematomas e uma foto assustadora. Rapaz. Todd Orr. Qualquer um teria a sorte em sobreviver a um ataque de um urso terrível, mas Todd Orr levou a sorte para o outro nível
depois de passar por 2 ataques no mesmo dia. Em 30 de setembro de 2016, ele estava caminhando pelo Madison Valley, na zona rural de Montana, em busca de alces quando encontrou um urso pardo e seus filhotes. Antes que ele pudesse perceber o perigo, o urso adulto estava correndo em sua direção, com uma rajada de dentes e garras. Apesar de ter usado o spray de urso como um impedimento, o animal pulou em cima dele, mordendo sua cabeça e braços, antes de vagar pela floresta. Orr lutou para se levantar e conseguiu correr de volta para o carro, a cerca de 5 km de distância. Mas antes que pudesse fugir, o urso apareceu por trás para o segundo round. Sendo um entusiasta do ar livre, Orr sabia que apenas uma coisa poderia poupá-lo da morte: convencer o urso de que realmente o matou. Quando o peso do animal desceu sobre ele novamente, Orr se jogou de bruços e usou os braços para proteger o pescoço e a cabeça, rezando pelo fim. Depois que o urso foi embora, ele conseguiu se dirigir ao hospital, onde passou várias horas em uma cirurgia seguida por 6 meses de reabilitação. Coração girando. Os médicos estão constantemente surpresos com as coisas que os humanos podem sobreviver, mas eles ficaram realmente perplexos com esse raio-x, que revelou como o coração de um homem havia girado para o lado direito em seu peito sem matá-lo. O evento bizarro aconteceu em 2014, quando um italiano de 48 anos foi levado às pressas para o hospital após um acidente brutal de motocicleta. Os médicos do departamento de emergência fizeram a descoberta quando tentaram monitorar os batimentos cardíacos do homem e perceberam que não estava onde deveria estar. Uma radiografia e uma tomografia de seu tórax revelaram que seu coração havia girado 90 graus para a direita, em uma anomalia anatômica total. O que é ainda mais surpreendente é que, apesar de sofrer com os pulmões perfurados, costelas quebradas e baço rompido, o homem estava alerta e acordado o tempo todo. No início, parecia que a colisão deve ter feito seu corpo se torcer tão violentamente que moveu seu coração, mas os médicos acabaram determinando que era devido a outros ferimentos. Feridas nos pulmões do homem fizeram com que o ar vazasse e se acumulasse em seu peito, eventualmente forçando seu coração para o outro lado. Depois de drenar o ar, o coração do homem girou de volta para a esquerda e eventualmente voltou para sua posição original em 24 horas, tornando ele um cara de muita sorte. Paul Rosalie. Algumas pessoas gostam de desafiar o destino e depois reclamar quando recebem mais do que esperavam. O naturalista Paul Rosalie é uma dessas pessoas. Em 2014, ele foi engolido por uma sucuri gigante de propósito. Nem é preciso dizer que isso é algo que você não deve tentar em casa, ou em lugar nenhum, por assim dizer. E Rosalie aprendeu da maneira mais difícil, que nem mesmo para um documentário do Discovery Channel vale a pena deslizar pela goela de uma cobra de 5 metros. No especial de TV intitulado Eaten Alive, ele vestiu o terno à prova de cobra especial, se ensaboou com sangue de porco e então começou a provocar. Assim que a sucuri começou a engoli-lo, ele rapidamente percebeu seu erro. Ao ouvir os seus braços quebrando sob a pressão imensa da mandíbula da cobra, ele entrou em pânico e chamou a sua equipe para libertá-lo. Felizmente, eles foram capazes de separá-lo da cobra antes que as coisas saíssem do controle e ambas as partes saíssem ilesas. Sério, o que ele esperava? Que ideia de gíria. Robert Evans. Se você alguma vez sentiu que está Se morresse, ia pro vídeo de pessoas que morreram de forma ridícula lá, pô. tendo um dia ruim, reserve um momento para pensar sobre Robert Evans, que sofreu uma série de eventos realmente infelizes ao longo de apenas 7 horas. Na noite de 23 de setembro de 2009, o sem-teto de 46 anos estava pedalando no cruzamento da Folsom Street e da Canyon Boulevard, em Boulder, Colorado, quando foi atropelado por um carro que fugiu rapidamente do local. Felizmente, ele foi levado ao Hospital Comunitário de Boulder, onde foi tratado por ferimentos leves. Depois de ser solto às 3 da manhã seguinte, Evans começou a jornada de 6 a 8 quilômetros de volta a um acampamento que estava usando em East Boulder. Por volta das 4h45, ele decidiu pegar um atalho, cruzando uma ponte ferroviária estreita entre Pearl Parkway e Valmont Road. Infelizmente, seu timing estava longe de ser perfeito, e ele foi atingido por um trem de carvão vazio que fez com que ele e sua bicicleta despencassem 3 metros abaixo. Depois de sofrer ferimentos graves na cabeça e na perna, ele se sentiu incrivelmente sortudo. Só espero que ele tenha comprado um bilhete na loteria depois disso. Né? Stephen McCormack. É seguro dizer que o neozelandês Steve McCormack pode desfrutar de um ego recém-inflado após a sua sorte de escapar da morte. Em 2011, este motorista de caminhão de uma pequena cidade estava parado entre o seu caminhão e um trailer, na Waiatahi Contractors, quando um deslize desencadeou uma série de eventos inacreditáveis. Depois de perder o equilíbrio, ele caiu sobre uma válvula de latão que conectava os freios do caminhão ao suprimento de ar comprimido. A válvula perfurou sua nádega esquerda e, em segundos, o ar entrou em seu corpo a uma taxa de 100 libras por polegada quadrada. Seus colegas de trabalho, em choque, observaram enquanto seu corpo inflava para o dobro de seu tamanho, transformando ele num Michelin humano.
Obviamente, não existe nenhuma filmagem do evento, mas tudo o que posso imaginar é que a cena era semelhante a esse clipe. Enquanto o ar continuava a bombear e McCormick gritava de agonia, os homens lutaram para tirá-lo do local e colocá-lo de lado até que os paramédicos chegassem. 1 hora depois, o ar separou a gordura do músculo e preencheu o espaço entre eles, incluindo seu abdômen e tórax, bem como o espaço ao redor do seu coração, pulmões e até mesmo atrás de suas pálpebras. Quando os paramédicos tentaram inserir uma agulha para o gotejamento de morfina, a pressão do ar forçava a agulha para fora. Se a válvula tivesse atingido uma artéria, ele com certeza iria sangrar até a morte. Então o fato de ter sido no traseiro realmente salvou sua vida. No final só havia uma coisa a fazer: esperar que ele desinflasse naturalmente por meio de um caso épico de flatulência. Ahad Israfil. Existem algumas coisas que os humanos realmente não foram feitos para aguentar, e ter metade de seu cérebro explodido, com certeza é uma delas. Ainda assim, um homem excepcionalmente sortudo provou que algumas pessoas são mais robustas do que pensamos, depois de sobreviver a tal provação com apenas 14 anos de idade. Em 1987, Ahad Israfil estava trabalhando em sua loja de conveniência, em Dayton, Ohio, quando um pequeno acidente aconteceu e virou sua vida inteira de cabeça para baixo. O empregador de Israfil estava manuseando uma das armas de fogo perigosas na loja quando ele a deixou cair por acidente, fazendo com que ela disparasse em direção ao jovem balconista. Apesar da gravidade de seus ferimentos, ele conseguiu sobreviver à viagem para o hospital e foi submetido a uma operação de 5 horas. A maior parte de seu hemisfério direito e metade do seu crânio foram totalmente destruídos, fazendo com que seu couro cabeludo desabasse para dentro após a remoção do tecido subjacente. Quando ele recuperou a consciência, os médicos ficaram surpresos ao descobrir que ele já estava tentando falar. Eventualmente, os médicos preencheram a parte que faltava na cabeça de Israfil com um implante de silicone rígido. Infelizmente, em 2019, ele faleceu aos 47 anos, mas já havia superado as expectativas, levando uma vida normal e até mesmo se formando em sua universidade local. Forstman Murphy. O lenhador do Mississippi, Forstman Murphy, derrubou árvores durante toda sua vida. Então, não é nenhuma surpresa que ele ainda estava fazendo isso no verão de 1974, com a idade avançada de 74 anos. Isso é, até uma tarde fatídica quando o amado hobby de Murphy quase matou ele. Enquanto podava árvores na área de Gatman, um galho caiu de 30 metros de altura e o jogou inconsciente em uma vala, enquanto um segundo quebrou sua perna e pé esquerdos. Quando Murphy deu a volta, ele ouviu o zumbido de sua motosserra ainda em funcionamento, que começou a percorrer o seu pescoço. A maioria das pessoas iria bater as botas nesse ponto, mas não Murphy. Ele conseguiu se levantar e mancar até o seu caminhão, a 45 metros de distância, parando periodicamente para se curvar e garantir que sua traqueia não se enchesse do seu próprio sangue. Segurando a cabeça meio sem jeito no lugar, ele dirigiu até a casa de um vizinho, que o levou por 27 quilômetros até um hospital em uma pequena cidade. De lá, ele foi levado mais 50 quilômetros para um hospital maior, para ter a sua cabeça literalmente reconectada. Por incrível que pareça, ele viveu até 92 anos, dedicando seus últimos dias aos seus 3 amores: música, Jesus Cristo e motosserras. Talvez ele devesse ter dispensado esse último. E aí, qual dessas pessoas você acha que foi a mais sortuda? E você tem alguma história de sorte incrível para compartilhar com a gente? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. E obrigado por assistir. Até a próxima. Cara, esses 2 últimos aí, pô, pra mim esses daí... Não, os 2 últimos não. Eu já vi um caso de gente que sobreviveu sem essa uma parte do crânio. Mas o último, do cara que, pô, ficou com o pescoço, com a cabeça pendurada. E da mulher que foi pra lá, pro ponto quase mais alto do que o Everest lá. Congelou, descongelou, acordou e ficou viva, mano. Isso aí é surreal, velho. Vou te falar, parece coisas impossíveis, realmente, inacreditável, mas eu acredito que a gente só parte daqui quando é da vontade de Deus. É verdade. Pode acontecer de tudo, avião cair, tu tá dentro do avião, coisas impossíveis. Tu fala, pô, como que as pessoas sobreviveram a isso? Não era o momento dela, gente, simples assim, não tava na hora dela sair desse plano e ir pro outro plano. É verdade. E felizes são esses que conseguem sobreviver a isso. Uma nova chance. Eu acredito que quem passa por isso tem uma visão completamente diferente da vida. Sim, a perspectiva muda. Bom, comenta aí se você conhece algum caso bem surreal mesmo assim de que a pessoa sobreviveu. Beleza? O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.